Quando a gente tem a equação de diferenças de um sistema, como a gente faz para plotar no MATLAB a resposta em frequência desse sistema, com o módulo e a fase? Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Na aula de hoje a gente vai resolver um exercício de processamento de sinais, onde a gente vai ver como a gente encontra a resposta em frequência no MATLAB, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então vamos lá. Aqui nesse problema, a gente tem uma equação de diferenças e a gente quer esboçar o módulo e a fase desse sistema no MATLAB. Então, antes de a gente começar aqui, antes de a gente abrir o MATLAB, qualquer coisa, vamos entender o que está representando essa equação de diferenças. Quando a gente está falando do domínio de tempo discreto, um sistema vai funcionar da seguinte forma. A gente vai ter uma entrada, que é o sinal x de n. Essa entrada vai passar por um determinado sistema. Então, o que seria um sistema, por exemplo? Suponha que o x de n é um vídeo que você quer editar. Quando você coloca esse vídeo em um editor, a gente pode tratar o editor de vídeo como um sistema que está fazendo alguma coisa ali no seu vídeo. Por exemplo, deixando ele preto e branco, deixando ele mais devagar, mais rápido. Então, é um exemplo de sistema que a gente poderia usar aqui. E aí, todo sistema que a gente coloca um sinal de entrada vai ter uma resposta ao impulso. Essa resposta ao impulso é como se a gente estivesse mostrando qual é a identidade daquele sistema, o que está acontecendo ali dentro. Então, se esse sistema for um editor de vídeo que deixa as fotos preto e branco, essa resposta ao impulso está mostrando qual é a operação que a gente faz com o vídeo que entra para que esse vídeo fique preto e branco. Então, quando o sinal de entrada x de n entra nesse sistema, com resposta ao impulso h de n, a gente está fazendo uma convolução do x de n com a resposta ao impulso h de n. E isso vai gerar para a gente uma saída, que é o vídeo preto e branco no caso, né? Essa saída a gente chama y de n. É o sinal x de n depois de convoluir com a resposta ao impulso. Aí ele sai desse jeito aqui. Mas isso no domínio de tempo discreto, quando a gente está no domínio n. Mas em sinais e sistemas, a gente vê que uma forma mais conveniente de a gente analisar os nossos sistemas, ver como eles se comportam, é analisar no domínio da frequência, que é fazendo a transformada de Fourier de todos os termos que a gente tem. Então, se a gente fizer a transformada de Fourier do sinal x de n, a gente vai obter o sinal x de Jômega. É o sinal x de n, só que enxergado no domínio da frequência, enxergado por outra perspectiva ali. Esse sinal x de Jômega, que é um sinal no domínio da frequência, vai entrar no mesmo sistema, só que ao invés de uma resposta ao impulso h de n, a gente vai ter uma resposta em frequência h de Jômega. Esse h de Jômega está mostrando o que acontece dentro desse sistema, só que no domínio da frequência. E aí, lembra que no domínio do tempo a gente estava convoluindo o x de n com h de n? No domínio da frequência, a convolução vira multiplicação. Então, a gente está multiplicando x de Jômega vezes h de Jômega, que é a resposta em frequência, e isso vai dar para a gente a saída do sistema, y de Jômega, que nada mais é do que a transformada de Fourier do sinal y de n. Então, acaba sendo uma forma muito mais simples de a gente enxergar o nosso sistema, primeiro, porque a gente não precisa mexer com convolução, né? A gente mexe com multiplicação. E também, quando a gente enxerga o sistema no domínio da frequência, a gente consegue ver o que aquele sistema está fazendo em relação às frequências que estão passando e às frequências que estão sendo atenuadas. Então, por isso, a gente usa mais o domínio da frequência do que o domínio do tempo. Eu vou deixar aqui no link da descrição a aula onde a gente fala mais sobre domínio da frequência, tá bom? Mas então, o que a gente quer fazer aqui é esboçar qual é o módulo e a fase do h de Jômega, ou seja, a resposta em frequência relacionada a esse sistema. Então, esse sistema está relacionando a entrada do sistema, x de n,
com a saída dele, y de n. A gente vê que a saída tem alguns atrasos aqui, né? Y de n menos 1, y de n menos 2, mas não interessa pra gente aqui o domínio do tempo. A gente quer o módulo e a fase desse sistema, só que no domínio da frequência. Aí você fala, tá, mas a gente nem sequer tem a resposta ao impulso. A gente não tem o H de N. Como a gente vai encontrar o H de J ômega? Gente, a gente aprendeu a fazer isso de forma algébrica nas aulas anteriores. Então, como a gente faz para transformar tudo isso aqui para o domínio da frequência. Só que aqui a gente vai aprender a fazer isso no MATLAB, tá bom? A gente vai esboçar quem é o módulo e a fase do H de J ômega e depois identificar qual é o tipo de filtro que a gente tem. Se é um filtro que passa as baixas frequências, se ele passa as altas frequências, se ele passa determinada faixa de frequências ali que está entre as baixas e as altas. Então, vamos lá ver como a gente faz isso. Gente, então nas aulas anteriores a gente estava habituado a mexer com a resposta em frequência de forma algébrica. A gente pegava a equação de diferenças, passava tudo para o domínio da frequência e aí fazia aquela coisa, y de j ômega sobre x de j ômega é o h de j ômega. Mas nessa aula a gente vai aprender a fazer isso de uma forma computacional através do MATLAB, tá bom? Então, a gente vai ver como a gente fornece para o MATLAB quem é a nossa equação de diferenças para que ele dê pra gente a nossa resposta em frequência. Mas antes da gente continuar, se você quiser muitas aulas de sinais e sistemas com exercícios resolvidos e exercícios no MATLAB e no Python, acesse o link aí da descrição ou então escreve matemateca.com no link do seu navegador e se junte à nossa nova plataforma. Então, vamos lá! Gente, então vamos lá. O que vai acontecer aqui no MATLAB? O que a gente vai fazer exatamente para encontrar a resposta em frequência do sistema? O enunciado deu pra gente uma equação de diferenças. E a gente vai sair dessa equação de diferenças para chegar na resposta em frequência do nosso sistema. Então, só para a gente lembrar, a equação de diferenças está no domínio de tempo discreto, que é aquele n, né? É o domínio do tempo, só que o tempo discreto, que a gente só mexe com valores inteiros. E aí, a gente vai sair do domínio de tempo discreto e a gente vai para o domínio da frequência. A gente vai enxergar esse mesmo sistema, só que como se a gente estivesse com um óculos, enxergando ele com outro parâmetro, que é o parâmetro ômega. Aqui vamos chamar de W, tá bom? Domínio da frequência. Tá, então vamos lá. Como a gente sai da equação de diferenças e vai para a resposta em frequência do sistema? A primeira coisa que a gente vai fazer é fornecer para o MATLAB quem são os coeficientes da nossa equação de diferenças. Então, dá uma olhada aqui. A gente tem o y de n que está sendo multiplicado por 1. O y de n menos 1 que está sendo multiplicado por menos meio. E o y de n menos 2 que está sendo multiplicado por 0,14. Da mesma forma, aqui do outro lado, a gente tem o x de n que está sendo multiplicado por 1. Então, são esses os coeficientes que a gente vai fornecer para o MATLAB, mas a gente vai fazer isso separadamente. A gente vai criar um vetor A, onde a gente vai colocar os coeficientes relacionados a x, e um vetor B, onde a gente vai colocar os coeficientes relacionados a y. Então, quem são os coeficientes relacionados a x? A gente só tem um termo com x, né, que é o próprio x de n, e quem está multiplicando ele é o 1. Então, nos coeficientes relacionados a x, a gente vai criar um vetor apenas com o número 1. Esse é o único coeficiente relacionado ao x. Agora, vamos ver os coeficientes relacionados a y. A gente tem 1, menos meio e 0,14. Então, a gente vai dar exatamente nessa ordem, tá bom, gente? Começa com y de n menos 1, depois y de n menos 2. Se tivesse mais, continuaria colocando y de n menos 3, y de n menos 4. Então, vamos lá. Para o y de n é 1, para o y de n menos 1 é menos 1 sobre 2, e para o y de n menos 2 é 0,14. Então, esses são os coeficientes relacionados ao y. Legal, então a gente já deu os coeficientes da equação de diferenças para o MATLAB. Agora, a gente tem que ir para o domínio da frequência, e para isso, a gente vai usar uma função chamada frex, onde a gente vai dar para ele o b, que são os coeficientes de y, o a, que são os coeficientes de x,
E aí, eu quero que ele pegue todas as frequências de 0 até 2π. Então, eu vou usar esse rolo aqui, tá bom? Que ele vai pegar todo o círculo unitário indo de 0 até 2π. Mas então, esse frex vai retornar para a gente dois parâmetros. O h de j-ômega, que é a nossa resposta em frequência, e o ômega, que é a nossa frequência em si. Ele vai dar um vetor com as frequências que estão envolvidas de 0 até 2π. E aí, gente, uma coisa que é interessante a gente lembrar sobre a transformada de Fourier é que o h de j-ômega, ou seja, a nossa resposta em frequência, pode incluir números complexos. Então, talvez, dependendo do sistema que a gente está trabalhando, pode ser que esse vetor h aqui retorne algumas coisas complexas envolvendo j ali, e aí não tem como a gente plotar algo complexo, né? E é justamente por isso que no enunciado do exercício, ele pede para a gente esboçar o módulo e a fase. Quando a gente fala de números complexos, a gente tem módulo e fase, né? E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou criar o figure, para a gente plotar uma figura, e eu vou colocar em subplot, para a gente ver o módulo e a fase ao mesmo tempo. Vou colocar duas linhas, uma para cada uma coluna, e vamos lá plotar o primeiro. Então, a gente vai ter o W, que é o vetor de frequências, ele fica no eixo horizontal, e aí no eixo vertical, a gente vai plotar primeiro o módulo do H. Então, o módulo da nossa resposta em frequência. Colocar aqui o título, módulo de H de J-ômega. Então, o primeiro gráfico que a gente vai ver é o gráfico do módulo. Aí, vou colocar o subplot, duas linhas, uma coluna. Agora, a gente vai plotar o segundo gráfico, que vai ser a frequência no eixo horizontal, só que no eixo vertical, agora, a gente vai plotar a fase, que é esse angle aqui no MATLAB. Então, a fase do H de J-ômega, deixa eu colocar aqui o título, fase de H de J-ômega, e aí no segundo gráfico, então, a gente vai ter a fase. Aí, eu vou clicar em Run aqui em cima, e aí, olha só o que ele deu pra gente, pessoal. No primeiro gráfico, a gente tem o módulo do nosso H de J-ômega, e no segundo gráfico, a fase. E repara que aqui no eixo horizontal, a gente está indo de 0 até 2π, que é mais ou menos aqui em 6,2, né? Então, ele deu todas as frequências aqui pra gente. Repare que a gente tem uma simetria, né? Se a gente colocar um espelho aqui no π, é como se esse gráfico estivesse se olhando no espelho, ele está vendo ele refletido para o outro lado. E isso é uma das propriedades que a gente vê lá em transformada de Fourier, né? Vou deixar o link dessa aula aqui na descrição também. E a fase, ela tem uma simetria ímpar. Se a gente colocar um espelho aqui no π, é como se ela estivesse se olhando no espelho também, só que de ponta cabeça. Então, se a gente imaginar aqui uma linha vertical, esse lado esquerdo está sendo refletido para baixo aqui do lado direito. Então, o módulo está com uma simetria par e a fase está com uma simetria ímpar. Então, se a gente tirar esse rolo aqui, ele não vai mais plotar de 0 até 2π. Ó, agora ele vai plotar só de 0 até π. E repara que isso basta pra gente, né? Porque já é suficiente pra gente enxergar como o nosso gráfico está se comportando, já que do outro lado vai ser só o reflexo dele nesse caso. Tá, mas então deixa eu voltar aqui do jeito que estava antes, porque aí eu quero enxergar tudo pra gente ver o que é esse filtro. Se ele é um filtro passa-altas, passa-baixas, passa-faixas. Gente, se a gente lembrar do que a gente vê lá em Transformada de Fourier, um filtro passa-baixas, quando a gente enxerga o módulo dele, ele vai ter um pico em volta das frequências múltiplos pares de π. Então, ao redor de 0, ao redor de 2π, 4π, 6π. Então, os múltiplos pares do π. Um filtro passa-altas vai ter o pico ao redor dos múltiplos ímpares de π. Então, π, 3π, 5π, 7π. E um filtro passa-faixas vai ter o pico maior ao redor de outras frequências, que não sejam múltiplos exatos de π, né? Que não sejam múltiplos pares e nem ímpares. Por exemplo, π sobre 2 ou então π sobre 4. Nesse caso aqui, onde está o nosso pico maior do módulo? Está ao redor de π, né, gente? Olha aqui, 3,14. Então, esse pico maior, que é onde as frequências mais estão sendo passadas, digamos assim, é um pico ao redor de uma frequência alta, que é o π, né? O π é considerado uma frequência alta. Então, como a gente tem o pico maior aqui ao redor de π, a gente pode falar que o filtro
representado por essa equação de diferenças, é um filtro passa-altas. O vídeo que entrar aqui no nosso sistema, ele vai passar as altas frequências desse vídeo. Então, o sistema está passando as frequências altas e está atenuando as frequências baixas relacionadas a esse sinal que é o vídeo. Então, a gente pode comprovar isso vendo o gráfico do nosso módulo. Quando o sinalzinho entra aqui, as altas frequências dele são passadas e as baixas são atenuadas. Bom, gente, então foi isso nessa aula, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!